Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. No ano de 2015, eu estava numa conexão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e matando o tempo na sala de embarque, fui até a livraria, e lá na seção de destaques, me chamou a atenção um título, The Sunflower, traduzindo para o português, O Girassol. Eu virei o livro, então, para ler a sinopse, e vi que era a história de um judeu, Simon Wiesenthal. E eu, como um apaixonado por história, não pensei duas vezes, comprei o livro e comecei a lê-lo ali mesmo, enquanto aguardava o voo. E uma história chamou bastante atenção, porque o jovem Wiesenthal, em 1944, era um arquiteto polonês, preso no campo de Mauthausen, que era um dos vários campos de concentração por onde ele passou. Ele havia testemunhado, sem poder fazer nada, o assassinato de sua avó nas escadarias de sua residência, a prisão da sua mãe e a colocação dela à força junto com outras mulheres judias em um vagão de trem, em um vagão de gado. De todos os seus parentes, 89 seriam mortos pelos nazistas durante a Segunda Grande Guerra. Ele, então, narra que certa vez estava em um destacamento que foi obrigado a limpar um hospital germânico, quando uma enfermeira bateu no seu ombro e perguntou: "Você é judeu?" Ele disse: "Sim." "Então me acompanhe." Subiram as escadas, percorreram um corredor muito longo, e lá no final, à esquerda, eles entraram num pequeno quarto, meio escuro, em penumbra, onde ele podia ver ali um homem, todo enfaixado, com a cabeça toda enfaixada, ficando aberto apenas a boca e o nariz. Ele então se aproximou, um tanto temeroso, quando ouviu a porta bater, e a enfermeira os deixou ali e foi embora. Ao perceber a presença de alguém, o jovem alemão perguntou com muita dificuldade: "Você é judeu?" Wiesenthal balançou a cabeça, percebeu que ele não estava vendo e disse: "Sim, sou judeu. Eu achei que os judeus já estavam extintos, mas que bom que você é judeu. Durante todas essas noites, aguardando a morte, eu me mantinha vivo na esperança de me confessar a um judeu. Portanto, eu imploro que você se aproxime e ouça a minha história." Wiesenthal ameaçou sair, mas ele levou a mão, segurou pelo braço e disse: "Por favor." Aquela mão quase sem sangue, extremamente branca, o segurou e ele então disse: "Estou te ouvindo." O jovem, com pouco mais de 20 anos, disse que era um oficial da SS. A SS era
a tropa de elite do exército alemão. Responsável pelas missões mais difíceis, inclusive responsável pela guarda dos campos de concentração. Ele então disse que ele não nasceu nazista, ele nasceu cristão. Era de uma família cristã, mas que na juventude se sentiu extremamente atraído pelo verbo fácil de um político. E ele então se alistou para ser um militar da SS. E ele disse: quando eu era criança, nós seguimos um judeu, mas agora nós perseguimos os judeus. Luiz, então, experimentou uma força muito grande que o impulsionava a sair daquele quarto. O cheiro pútrido o incomodava. A fala daquele homem, que poderia ter sido um dos responsáveis pela morte de quase toda a sua família. Mas o jovem pediu que ele não fosse, que ficasse. E falou: eu preciso me confessar para que eu tenha uma morte mais tranquila. Eu me chamo Carl Saidon. E há poucas semanas atrás, estávamos numa missão na Ucrânia quando fomos vítima de uma armadilha, de um campo minado feito pelos russos que batiam em retirada, onde eu vi serem mortos mais de 30 colegas da nossa tropa. E onde os estilhaços de uma mina fez isto que você está vendo aqui comigo. Em vingança, nós fomos em uma pequena cidade e prendemos 300 judeus ucranianos. E na tentativa de vingarmos de uma maneira bastante simbólica, observamos que na pequena cidade havia um prédio de 3 andares, todo feito de madeira, que se destacava entre os destroços da cidade bombardeada. E à ponta das baionetas caladas, empurramos todos os 300 para dentro daquela casa. Jogamos gasolina e lançamos granada que fizeram eclodir um fogaréu. Fizemos um círculo em torno da casa e engatilhamos as nossas armas para que, se alguém tentasse fugir, nós o matássemos. Os gritos que vinham lá de dentro eram terríveis. Foi quando eu observei, numa das janelas dos andares superiores, o homem com uma roupa em chamas, segurando uma criança e do lado alguém que provavelmente era a mãe da criança. Com a mão livre, ele tapou os olhos da criança e se jogou para tentar salvar-se das chamas. Eu atirei e o atingi antes mesmo que ele chegasse ao chão. Mas algo me marcou bastante. Foi quando, em meio àquelas tentativas, corpos caindo em chamas, pessoas desesperadas, com gritos horrorizantes, eu vi na janela uma criança, de cabelos escuros, de olhos negros, que fixava aqueles olhos negros em mim, e não tirava os olhos de mim. Eu então, percebendo que ele não iria se atirar de lá, dei-lhe um tiro. E aquela criança, sem tirar os olhos de mim, ao receber o projétil, dobrou-se e caiu. Ali,
a 4 ou 5 metros dos meus pés, com o rostinho virado, com os olhos abertos, como se morto, ele pudesse continuar me encarando. Essa cena não saiu da minha cabeça até hoje e eu preciso pedir perdão a um judeu. E é muito bom saber que os judeus ainda não foram dizimados. Portanto, eu quero saber se você me perdoa. O Enzo então narra que se sentiu enojado, sem saber qual era a reação que ele teria com aquele homem depois de confessar aquilo tudo. Com uma frieza que o fazia pensar: como pode o ser humano se jogar sobre a vida dos outros pelo crime hediondo de apenas pertencer a uma raça que ele não concorda que exista? Luiz, então, deu as costas e saiu do quarto. Um ano depois, ele foi um dos libertados do campo de Mauthausen pelo exército americano. Após a guerra, Luiz, então, como judeu, perguntou a vários rabinos, a vários sacerdotes, o que ele deveria ter feito. E mais de 20 anos depois, ele escreveu sua história e enviou as mais iluminadas mentes éticas que ele conhecia na época: católicos, judeus, protestantes e pessoas sem religião, inclusive ateias. E ele fez uma pergunta: o que você teria feito no meu lugar? Das 32 pessoas consultadas, apenas 6 disseram que ele errou em não perdoar. As outras 26 pessoas disseram que não teria sido justo se ele desse o perdão, afinal, bom negócio teria feito aquele violento receber um perdão de modo bastante fácil em seu leito de morte, para que morresse tranquilo. Outros ainda, com palavras mais fortes, disseram que aquele militar, juntamente com todos os outros nazistas, que queimassem eternamente no fogo do inferno, para pagar as suas dívidas impagáveis, segundo eles, frente à humanidade. Quando nós observamos com um olhar mais geral, trazendo do micro para o macro, e observando a nossa sociedade como um todo, percebemos nitidamente, com muita facilidade, que o senso moral faz a maioria das pessoas acharem que os culpados devem pagar as suas dívidas, que perdoar é uma bobagem, ou que perdoar é para os fracos. Afinal de contas, para aqueles que praticaram algum crime, o perdão chegaria como uma graça maravilhosa, enquanto para aqueles que foram as vítimas, o perdão dos algozes seria uma injustiça descabida. Afinal de contas, analisando agora, de maneira a trazer para o micro, às vezes, frente a situações como essas,
onde somos vítimas de crimes cruéis, de crimes horrorosos. Às vezes, o ódio é o único as que nós temos nas mãos. O nosso desdém, a única arma. E o nosso plano de, em algum momento, acertar as contas com aquele agressor, a única consolação que nos impulsiona a continuar vivendo, a esperar, a fim de buscar a vingança. Afinal de contas, por que deveríamos perdoar situações tão cruéis? Esta é uma das mais difíceis máximas apresentadas por Jesus em O Sermão do Monte. Tão difícil, que foi difícil, inclusive, para eu preparar essa palestra. Eu terminei de anotar os tópicos que dariam o corpo dessa palestra, exatamente há 30 minutos atrás. Não tive tempo nem de repassar. E durante a tarde inteira eu mudei essa palestra 5 vezes, de maneira a tentar resumir os pontos principais para as nossas reflexões, porque é um tema muito complexo e muito difícil, porque mexe com a nossa essência, inclusive a minha, como ser imperfeito que ainda sou. E é um tema tão importante que Emmanuel, dentro de todas as suas obras ditadas a Chico, comentou essa passagem de Jesus por 22 vezes. É interessante observarmos, porque eu já ouvi, inclusive, palestrantes espíritas dizerem que no Velho Testamento, o Antigo Testamento, se pregava odiar os inimigos. No entanto, você pode ler todo o Antigo Testamento e não vai encontrar essa máxima. Porque, em verdade, ao tempo de Jesus, existia também as tradições orais. Existia a lei que era escrita na Torá, que até hoje é uma espécie de manual de instruções dos judeus. E a tradição oral, que era a lei colocada pelos sábios. É por isso que Jesus dizia: ouvistes o que foi dito. Ele não disse, lestes, ou observe o que leram. E lá em Mateus capítulo 5, nos versículos de 38 a 42, portanto, repito, no Sermão do Monte, Jesus disse: ouvirdes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Há 2000 anos, Jesus já falava dessa atitude da vingança, de buscar retribuir o mal pelo mal, de buscar a vítima, planejar vingar-se do agressor. E Jesus falava de uma tradição de mais de 1.500 anos antes dele. Portanto, uma tradição de 3.500 anos atrás, que até hoje, em essência, não mudou muita coisa. E continua Jesus: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra face. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largar-lhe-ei também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha com ele, vai também 2. Dá a quem te pedir,
e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvirdes o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais nos céus. Percebe que Jesus disse que para que sejamos considerados filhos de Deus, que devemos jamais retribuir o mal com o mal. E continua o mestre: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes apenas aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos da mesma maneira? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Quando Jesus apresenta essa máxima, ele choca toda a humanidade daquela época, que jamais imaginaria que alguém pudesse dizer que se devesse amar ao inimigo, porque o inimigo, à época, deveria ser tratado apenas com a força da lei ou com a frieza da lâmina da espada. Como que alguém pode ser tão fraco ao ponto de não tripudiar sobre o corpo do inimigo, mas perdoá-lo, e pior, amá-lo? 2000 anos depois, o que mudou em essência? Ainda hoje, falar em amar o inimigo estremece grande parte da humanidade. Essa humanidade que é acostumada até hoje, 2000 anos depois da fala de Jesus, retribuir o mal com o mal, o ódio com o ódio. Essa civilização, aliás, essa sociedade, que se diz civilizada, se numa mesa de restaurante, ou numa mesa de bar, ou numa roda de conversa de um churrasco, você disser para alguém que você precisa amar o inimigo, você literalmente inviabiliza a conversa. E automaticamente passa a ser alvo de achaques e de ataques. E o interessante é que as mesmas pessoas que torcem o nariz para uma colocação dessa, num ambiente descontraído, são as mesmas que aos domingos vão para as suas missas, para as suas igrejas ou para os seus centros, dizerem que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama ao próximo como se ama a si mesmo. Quer uma prova? Há poucas semanas atrás, o caso Lázaro dividiu o país. Eu vi cristãos comemorarem a morte daquele rapaz como se estivesse comemorando uma goleada do Brasil sobre a Alemanha de 7-1. Obrigado. Eu vi cristãos orarem, agradecendo pela morte de Lázaro. Experimenta falar para um desses que o Lázaro tinha família, tinha uma mãe, tinha uma filhinha, que está sofrendo por ter acompanhado ao vivo uma pena de morte velada aplicada ao próprio pai. Experimenta falar isso. Esse tipo de coisa acontece
Porque, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não amadureceu espiritualmente para compreender a essência do amor apresentado por Jesus. E outra parte dessa maioria se encontra adoecida da própria alma. E situações como essas apenas servem para nos mostrar o quanto o nosso amor ainda é fragmentado. Nós aplicamos o nosso amor apenas àqueles que nós julgamos merecer. E o que Jesus disse? De que adianta amar apenas aqueles que te fazem bem? Amar apenas aos que nos fazem bem, os animais já fazem. Cadê a diferença do ser racional que nós somos? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 4, cujo título do capítulo é Amai os vossos inimigos, Kardec anota: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si próprio. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Naquele momento fervilhante, onde o Brasil e o mundo, através da internet, acompanhava online, ao vivo, o cerco ao Lázaro, eu conversei com um conhecido espírita. E eu falando com ele que, naquele momento, não seria bom ficar pensando naquela situação, de modo que quem estivesse pensando naquela situação estaria mergulhando no psiquismo, digamos, bastante poluído, de vibrações negativas, de ódio, de rancor e de vingança. E que, na verdade, nós, principalmente os espíritas, que temos ou deveríamos ter esse conhecimento que Jesus apresentou e que Kardec também trouxe a lumen, que nós deveríamos orar para que a solução fosse da melhor maneira possível e que acontecesse de maneira que desse ao criminoso a oportunidade de responder à lei. Eu falei para ele, eu não estou defendendo criminoso. Eu estou dizendo que ele merece, precisa e deve ser capturado, ser julgado e responder por cada crime que ele praticou. Aí, para minha surpresa, ele virou e disse assim, você fala isso porque não foi com a sua família que aconteceu o que aconteceu com as outras. Eu falei, realmente, mas também não foi com a sua, para que você adote uma posição desse jeito. Primeiro, repito, que eu não estou defendendo o criminoso, eu estou defendendo a aplicação correta da lei. Porque se assim não fosse, para que existisse a lei? E eu me lembrei que durante a conversa ele havia dito que o cara deveria ter sido morto mesmo, porque limparia a sociedade. Eu confesso que eu fiquei assustado de ouvir aquilo de um espírita. E segundo, eu disse para ele, você então como espírita, deveria saber que, como Emmanuel disse, na Terra, não existe ninguém 100% algoz, como não existe ninguém 100% vítima.
Todos que estão envolvidos em situações como essas, de alguma maneira, estão psiquicamente entrelaçados. E nós desconhecemos essa intimidade espiritual da vida de cada um. Raul Teixeira disse: na terra pode haver muita injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. E terceiro ponto, você como espírita deveria saber que a morte não nos livra do criminoso. Muito pelo contrário. Portanto, desejar a morte de um criminoso, ou ainda, pior, defender a pena de morte, nunca foi uma solução. E nunca será. Por 3 pontos. O primeiro ponto, e agora vamos falar do Brasil. Fala sério. Alguém aqui sabe me apontar uma pessoa verdadeiramente rica que ficou presa respondendo pelos seus crimes? Alguém conhece um político poderoso que continua preso respondendo pelos seus crimes? E quem não tem dinheiro para pagar os milionários advogados? Há pouco mais de 2 semanas, acompanhando as notícias, eu vi que o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou libertar e cancelar a pena de um rapaz que estava preso, condenado, sem provas. Imagina que se essa condenação dele tivesse sido a morte. Quantos inocentes não seriam mortos no Brasil? Onde, infelizmente, os processos são muito falhos e, por vezes, injustos. O segundo ponto é que basta a gente sair desse nosso quadradinho, porque muita gente emite opiniões sem nunca ter observado fora do seu mundinho, sem nunca ter buscado as informações que hoje nós encontramos na palma de nossas mãos. Nos Estados Unidos, os estados da federação podem fazer cada um suas próprias leis. Diferente do Brasil, que todos os estados estão submetidos a uma lei federal, a Constituição Federal e as leis federais. Todas as leis estaduais e municipais não podem ultrapassar os limites das leis federais. Nos Estados Unidos, não. Cada estado faz o seu. E lá, vários estados ainda têm a pena de morte. E pasmem, justificada no Velho Testamento, onde se diz olho por olho, dente por dente. E o interessante é que nesses estados onde possui a pena de morte, a pena de morte não acabou com os crimes, muito menos os crimes hediondos que continuam acontecendo, mostrando que não é a pena de morte que resolve. E, por fim, nós espíritas sabemos que é muito melhor ter um criminoso encarcerado, onde nós podemos observá-lo todos os dias, onde nós podemos vigiá-los constantemente, do que libertado da carne pela morte. Um criminoso frio, contumaz, liberto da carne, pode causar muito mais estrago do que ele causaria se estivesse encarnado. Alguém já leu o livro Libertação, de André Luiz? Onde Gregório, o principal personagem, é uma mente brilhante, um espírito das trevas que promove, que incentiva e que controla um mar de obsessões cruéis, que promove perseguições e torturas de espíritos
que vivem na sua mesma faixa vibratória. Igual ele, centenas de milhares estão por aí, incentivando através da inspiração aquelas outras mentes encarnadas que possuem uma tendência ao crime, incentivando o suicídio, incentivando a montagem de planos audaciosos e terríveis. Porque a vingança nunca zera uma dívida. A matemática utilizada pelo agressor é diferente da matemática utilizada pelo agressivo. Como que nós podemos mensurar uma agressão para retribuir proporcionalmente? Quantos bombardeios valem um ataque suicida? Quantas desfeitas apagam um tapa na cara recebido? A vingança, o retribuir, nos joga a todos no verdadeiro círculo vicioso, como o cachorrinho que fica correndo atrás do rabinho indefinidamente. E somente o perdão nos tira desse círculo vicioso e quebram os grilhões que nos marcam, que nos prendem ao passado. Muitos ignoram ou desconhecem, melhor dizendo, ou se esquecem ainda de que nós na Terra somos todos irmãos. De que nós somos literalmente farinha do mesmo saco, que se estamos nesse planeta de provas e expiações é porque o nosso patamar evolutivo é condizente ao orbe que vivemos e a todos os demais que convivemos. Alguém já parou para pensar quando houve certas situações, ou quando é vítima, se por um acaso se estivesse no lugar do algoz, do agressor, não estaria agindo da mesma maneira? Se tivesse vivido a história dele, não estaria passando pela mesma coisa? Jesus não falou com essas palavras porque não existiam na sua língua à época, mas dá-se a entender muito que o cristão precisa ter empatia. Por mais terrível, doloroso que seja a situação, devemos nos colocar no lugar do outro. Porque quem garante se no passado não agimos igual ou pior? Quem garante? A chance de termos feito isto é muito grande. Nunca me esqueço. A primeira vez que eu fui convidado para falar na Semana Espírita aqui de Jataí, foi um dia, aliás, foi uma noite chuvosa. E eu estava falando no centro ali próximo da rodoviária, do nosso amigo Sam, e que eu não me lembro o nome, da casa. E quando eu vim embora, depois da palestra, indo para casa, quando eu cruzei a Benjamin Constant com a Rio Claro, um acidente. Carro do IML, bombeiro, polícia. Um primo que morava ali próximo estava estacionado. Eu não quis parar, porque a nossa curiosidade pode criar acidentes, inclusive. Você para ver alguma coisa, você congestiona, você cria uma possibilidade de acidente para um motorista desavisado. Mas ali eu liguei para ele, ele disse... Eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, olha, um bandido foi morto. Foi morto? Não, morreu. Como assim? Vinha o rapaz fugindo da polícia, a viatura militar atrás,
E ele furou ali a Avenida Rio Claro e vinha subindo uma caminhonete. Ele bateu a moto, caiu morto. Eu cheguei em casa, fui olhar meus e-mails, minhas mensagens, entrei no Facebook. E o interessante é que já tinha uma série de pessoas, 10 minutos depois, comemorando a morte do bandido que estava sendo perseguido pela polícia. Muita gente falando coisas pesadas, comemorando. Eu fui descendo, rolando a página, e lá embaixo eu vi a foto de uma moça que era contato minha, chorando e dizendo: morreu meu primo. O arrimo de família. O rapaz que trabalhava duro para nos ajudar, inclusive a colocar comida dentro de casa, que sustentava a vida da avó nossa. E que agora, sem ele, o que vai ser dela? Eu tive ali uma lição para o resto da vida, de poder observar os dois lados da moeda. É por isto que Jesus, conhecedor da nossa natureza, veio apresentar o caminho. Só que ele quase não teve tempo. Fez muito pelo pouco tempo, inclusive. E por conta disso foi crucificado. Pregaram ele numa cruz e ele fechou a cortina da sua existência na terra como um homem físico, encarnado, pedindo perdão a Deus por todos aqueles que o feriram, demonstrando na prática o que é perdoar os inimigos. E é por isso que Jesus também, conhecedor da nossa dificuldade de perceber as coisas, porque sempre colocamos à frente o nosso interesse, os nossos prazeres. Jesus então manda o Espiritismo para poder esclarecer tudo que Jesus trouxe. Para poder decodificar o que Jesus falou de maneira resumida, principalmente nas parábolas. E Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo que amar os inimigos não é algo que a gente consegue apenas com um comando, como você dá um comando no computador ou numa máquina, ou simplesmente por querer, por vontade. Mas ele afirma que amar os inimigos é o corolário de todas as virtudes, como lá no capítulo 12 de Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, ele anota: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. No entanto, quando se fala que devemos amar os inimigos, ninguém está falando que a gente deve beijar na boca do inimigo, que a gente deve viver abraçado com os inimigos, ou levando água no jacar para os inimigos. No item 3, Kardec anota: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo ao invés de pensar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los se apresentar a nós esta ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que nos possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar.
quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Muita calma nessa hora. Porque ninguém aqui está falando que isso é fácil. Jesus em momento nenhum disse que isso é fácil. Aliás, Jesus em momento nenhum disse que é fácil essa nossa passagem, principalmente pela terra. Como afirma João no capítulo 16, no versículo 33, no mundo só tereis aflições. Por quê? Porque evoluir é difícil. A caminhada é complexa. Amar os inimigos é uma aflição tremenda, que é um processo que coloquemos no cume, onde nessa ascensão, nessa subida, deveremos trilhar um caminho igualmente complexo. Mas pode ser um prazer para aqueles que se esforçam, que vão à luta, porque lutar para aprender a amar os inimigos é algo totalmente plausível e possível, com a palavra, os espíritos evoluídos, que entendem essa máxima, que praticam essa máxima e que já estiveram em algum momento, num ponto onde nós estamos. Amar os inimigos, portanto, é sim um processo longo, que exige primeiro a vontade, segundo a disciplina e terceiro a constância. Porque se nós tivermos a vontade, iniciarmos, a vida se encarrega do estágio probatório, nos apresentando a cada momento situações efêmeras, simples, pequenas, onde nós, conscientes daquilo, deveremos exercitar a tentativa de amar os inimigos. Isso começa, por exemplo, dentro de casa. Porque nós, como os espíritas, sabemos que os núcleos familiares são aqueles onde se reúnem os espíritos afins, que têm afinidade, que já conviveram várias reencarnações e possuem um amor fraterno muito grande. A sabedoria divina faz a família assim para que essa reunião de espíritos afins formem um núcleo coeso para receber ali os maiores inimigos. Aqueles que os séculos, que os milênios não foram suficientes para perdoar, para desfazer as inimizades. É por isso que não existe uma família perfeita. Todas elas têm alguma encrenca. E são nessas encrencas que a gente exercita, dentro de casa, no aconchego do lar e da família, o amor aos inimigos. Seja com um pai ausente ou violento, seja com uma mãe ingrata ou negligente, seja com o irmão indiscreto e chato, seja com a irmã complicada, seja com o cunhado entrão e folgado. É na família que nós exercemos o primeiro estágio desse aprendizado, para que depois, concomitantemente, em paralelo, nós exercitemos o aprendizado em sociedade. Porque seja na família, seja na sociedade, não é fácil lidar com a natureza destrutiva do ser humano. Para muitas pessoas, não é fácil conviver com o outro, apenas pelo fato de o outro ser diferente, por não ter a mesma religião, por não torcer pelo mesmo time, por ter outra cor de pele, por ter outra opção sexual, ou por simplesmente pertencer a uma classe social inferior à dessa pessoa.
E aqui eu saí do macro e vim para o micro, porque eu não estou falando das outras pessoas. Eu estou falando de nós mesmos. Que muitas vezes refugamos, no bom goianês, a convivência com pessoas diferentes. Porque fazemos um conceito antecipado de conhecê-las. Portanto, fazemos um pré-conceito, um julgamento anterior. Mesmo sendo natural no estágio evolutivo que nós estamos, eleger como adversários ou como inimigos aquelas pessoas que simplesmente são diferentes de nós. Nós saímos daqueles armistícios, daqueles conflitos bélicos de antes, onde se usava o fio da espada num momento, o canhão no outro momento, ou um míssil, mais recentemente, e partimos para a violência nas redes sociais, onde se destroem vidas de maneira direta e indireta, através da destruição de suas reputações. Pessoas que cancelam os outros, que fazem bullying, que promovem movimentos de todas as ordens ideológicas a fim de promover vinganças, violências. E assim essas pessoas vão mergulhando em uma onda psíquica extremamente perigosa. Foi o que eu falei para aquele colega espírita, ainda no quente do caso Lázaro. Nós vivemos em um momento extremamente complicado, onde nós podemos sintonizar com várias nuvens psíquicas, das mais perversas às mais sublimes. A escolha é nossa. Porque a depender daquelas que nós sintonizamos com os nossos pensamentos de ódio e de vingança, estamos contribuindo para terríveis obsessões coletivas. E estamos abrindo portas para terríveis obsessões contra nós outros. E aqui nós começamos a entender por que Jesus bateu tanto na tecla de perdoar os inimigos. Do tanto ele bateu na tecla de perdoar ao próximo, porque quando a gente não perdoa, nós literalmente vivemos com aquilo ou com aquela pessoa 24 horas por dia. Nós vivemos com aquele ato agressivo 24 horas por dia, porque ele está dentro de nós, na nossa mente, na nossa memória. Somente o perdão, que é outro capítulo à parte, que só o perdão dá aí um seminário de 3 horas. E para quem interessar, nós temos uma palestra sobre perdão que está lá no canal, Carvalho Filho, tem umas 3 ou 4 lá. Porque o ódio, meus queridos, é o maior entrave que nos impede de perdoar. E é por isso que é muito melhor elaborarmos esse nosso ódio enquanto estivermos encarnados. Por isso que Jesus disse: vá depressa e reconcilie com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois que desencarnar, a gente não sabe para onde vai. Muitas vezes nós julgamos que o nosso adversário vai para as zonas inferiores e a gente vai para as superiores e a coisa se inverte. Depois de desencarnados, às vezes nós não encontramos ele para resolver as questões, que aqui era muito mais fácil, porque estamos envolvidos pelo véu do esquecimento. Do lado de lá, não. E é aqui que a doutrina espírita exerce o seu papel fundamental de esclarecer e orientar, dizendo que o ódio aos inimigos é literalmente nos lançar a duras penas. Era outubro de 1862, em Washington, nos Estados Unidos, quando num café das 5, onde se reunia a alta classe americana,
Uma jovem médium vinda do Nordeste americano, Nettie Calborn Eider, foi apresentada à sociedade por uma madame a qual hospedava em sua casa, e lá nesse chá se encontrava Mary Todd, mais conhecida como Mary Todd Lincoln, a primeira-dama americana, que ficou fascinada com as demonstrações mediúnicas daquela jovem e a convidou para ir até a Casa Branca conhecer o teu marido, o notável Abraham Lincoln, o pai da democracia americana, considerado um dos melhores presidentes, o 16º presidente americano, considerado até hoje um dos melhores presidentes que a América já teve, e que adorava um contato com os espíritos, que já havia travado diversas conversas com espíritos através de médiuns. Na data, então, aprazada, reuniram-se no salão oval da Casa Branca para o chá das 5. E lá, Mary Todd apresentou a jovem e, no dado momento, disse: porventura, você não teria nada para dizer ao presidente? Ou melhor dizendo, os espíritos não teriam nada para dizer ao presidente? A jovem Nettie disse: façamos um pouco de silêncio. Quem sabe eles vêm. Eles então fizeram silêncio. E, para surpresa de todos, a jovem Nettie levantou, estufou o tórax, atravessou o salão oval e parou ao lado de um piano de cauda. E ali voltou-se para Abraham Lincoln e disse: presidente, eu estou aqui para trazer uma mensagem extremamente importante para o senhor. Eu quero dizer que a principal missão dessa sua vida é a libertação dos escravos negros do sul do país. Não temas. Não ceda às negociatas como eu fiz quando estava encarnado. E você deve fazer isto até o ano novo. Era outubro. Quando terminou a comunicação, todo mundo assustado, Mary Todd virou-se para o presidente e disse: Abe, você sabe quem era? Ele então balançou a cabeça afirmativamente e olhou para um quadro, uma pintura que estava postada na parede atrás do piano de cauda, onde a médium parou, e disse: Daniel Webster. Daniel Webster foi um dos maiores senadores americanos, várias vezes presidente do Senado, mas que escravagista. Foi um dos maiores entraves à libertação dos escravos, porque todas as vezes que se apresentava um projeto visando a libertação da escravatura, por interesses, ele arquivava o projeto. E do plano espiritual, vendo a sua responsabilidade, lutou para que aquilo fosse revertido. E em 3 de janeiro de 1863, os escravos americanos estavam livres. Abraham Lincoln foi reeleito. Se recandidatou, foi reeleito. E em 14 de abril de 1865, estava ele com a família no Teatro Ford, para assistir um espetáculo, quando um homem, conhecido como John Booth, um antigo ator, que foi escravagista e que odiava Abraham, e por ter sido um ator, teve acesso fácil até o camarote presidencial. Aproximou-se e disse: presidente,
Lincoln virou, cumprimentou e voltou-se para o palco quando recebeu um tiro na nuca. Abraham Lincoln desencarnou no dia seguinte, no dia 15 de abril de 1865. O tempo passa. E em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, nasce uma criança negra de família pobre, que se tornou reverendo protestante e passou para a história como Martin Luther King Jr., que quando estava em plena juventude, via ainda nos Estados Unidos o apartheid, que era um movimento que mantinha a segregação racial, mesmo com os negros libertados. À época, o negro deveria passar para o outro lado da calçada se viesse um branco americano. Nas conduções, deveriam sentar-se nos bancos de trás, e se não tivesse banco vago para um branco, ele deveria levantar e dar o lugar. Martin Luther King lutou bastante com essa segregação e promoveu a grande marcha para Washington, onde fez um discurso que marcou a época. I have a dream. Eu tenho um sonho. Onde ele fala justamente que ele tinha um sonho de ver uma humanidade onde a pele não fosse a diferença das pessoas, onde a diferença social não fosse impeditivo. Estava ali reencarnado John Foote. Mais tarde, em Memphis, no Tennessee, depois de ter sido ameaçado várias vezes e ter mudado de casa várias vezes com a família para fugir das ameaças, Martin estava em um hotel fazendo o check-in, quando aproximou-se um desconhecido pela porta e disse: reverendo? Quando ele virou-se, o rapaz descarregou a sua arma nele. John Booth, Martin Luther King, foi recebido no plano espiritual pelo mesmo Abraham Lincoln, demonstrando nitidamente que não adianta o ódio, as atitudes de vingança. O que nós não fazemos por amor, a lei divina faz com um pouco de dor, não como castigo, mas como processo pedagógico. E Martin Luther King disse: o ódio é como um câncer que nos corrói por dentro, que nos mata pouco a pouco, disseminando o que nós temos de mais vital. E a compreensão disso nos torna mais humanos. É isso que o mundo está precisando. Basta de tanta violência, basta de tanta agressividade. Até quando vamos bater no peito, dizer que somos cristãos e agir totalmente contrário ao que Jesus pregou, ao que Jesus exemplificou? Devemos nós ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Não disse isso Mahatma Gandhi? Uma das grandes almas que veio pregar o amor aos inimigos e que igualmente foi executado. Fica aqui então a reflexão para a nossa semana. Que saiamos dessa casa hoje um pouco mais diferentes do que entramos. Que exercemos para a nossa vida aquele manual que Jesus nos trouxe. Não é fácil, não, mas é possível. Muito obrigado pela atenção, ótima semana a todos e que Jesus nos abençoe.
pedir aos médios que fiquem de pé. Vamos fazer um passe coletivo. Amado Mestre Jesus, envolva-nos com tuas vibrações de luz, de amor, dando-nos ânimo e disposição para que possamos cumprir com os projetos reencarnatórios aos quais nos vinculamos. Independente de status, de raça, cor, o que quer que seja. Vamos nos vincular espiritualmente ao amor do Cristo, levando a cada um que sofre as nossas mais puras emanações fluídicas, as nossas vibrações magnéticas, impregnadas da nossa vontade e o desejo de fazer o bem, e que, se possível, curar a todos aqueles que estão em nossas mentes, a todos aqueles que passam por provações difíceis nesse momento. Que o nosso desejo possa chegar a cada um e envolvê-los com calor humano, envolvê-los com nossas energias fluídicas, desejando-lhes cura, cura espiritual, cura corporal, não importa. O que importa é que nossa vontade é de envolvê-los em amor, em luz, profundamente. Não importa se estão nos hospitais, nas ruas, nas prisões, nos palácios, nos casebres. O que importa é que ali está um ser humano, um irmão nosso, cumprindo com seus projetos reencarnatórios. Amado Mestre, mais uma vez, envolva todos. Dá-lhes ânimo, disposição para continuar a caminhada com perseverança, criando assim a resiliência necessária para que de seus corações possa um dia brotar a luz que iluminará nós todos. Que assim seja. Muita paz a todos, um bom regresso aos seus lares e uma boa semana, e que essa palestra de hoje possa trazer a melhor das reflexões e que possamos saber fazer as nossas escolhas. Que assim seja.